queridos espectadores, ouvintes e fãs do Tríade Sistêmica. Nós somos muito felizes em ter você compartilhando conosco as nossas opiniões, as nossas ideias e também a dos nossos convidados. Eu sou Carmen Hornick, sou professora e advogada, e a Tríade Sistêmica se ocupa em falar sobre direito, sobre a vida e sobre relacionamentos. E a Tríade Sistêmica é composta por mim e pela doutora Patrícia Andrade, advogada e professora também. E hoje, compondo a tríade, porque agora a tríade é o nosso convidado. Isso que é mesmo. Presente, que faz a triangulação. Temos aqui Juliana Vilela, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que já veio, já contou a experiência dela para a gente em Portugal, de estudos, né, de Isso. artigos e tudo mais. E hoje, como advogada especialista em holding, ela vai conversar com a gente sobre isso. A importância de se falar sobre planejamento patrimonial e sucessório e como é que chamam? As dúvidas, mas que também são coisas que as redes sociais colocam pra gente, né? Que os milagres. As coisas milagrosas que vendem por aí para você proteger seu patrimônio. Isso. Ju, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, gente, pelo convite pela segunda vez. É um prazer. É a primeira que retorna aqui pela segunda vez. É um prazer verdade. estar aqui com vocês, claro. Segunda, terceira, quantas vezes vocês quiserem. Que bom, Várias que vezes. ótimo, Juliana. Muito bacana. Se apresente. Para quem não escutou o seu primeiro podcast. Eu sou economista, sou advogada e atuo nessa área de, na verdade, planejamento patrimonial e sucessório. E agora com foco mais em holding, porque é o que mais tem se exigido, né? Por conta de todas essas transformações que está acontecendo aí no planejamento patrimonial, ela está se amoldando mais às famílias. Mas não necessariamente ela é a única opção dentro do planejamento patrimonial sucessório. Isso que a gente já ia te perguntar, né? E a Ju também, para vocês que não sabem, ela é uma advogada especialista em direito societário. Então, a parte pura do direito societário, né? Que é mais refinada, aí como a gente brinca os Faria Limers, a gente brinca com ela aqui por causa de São Paulo e tudo mais. Ela tem todo esse know-how, então, que faz ela entender ainda mais a questão da estruturação de empresas mesmo, né? E por isso o seu aprofundamento na holding também, que você tem esse lado, esse gosto por essa área bem particular. Eu diria o seguinte, a minha área ampla é direito societário e a minha área menor é planejamento patrimonial e sucessório. Seria isso. Dentro do direito e também direito econômico, que eu gosto bastante, essa questão que envolve cartel, que envolve M&As e tudo mais. Bom, enfim, tudo isso acaba envolvendo diretamente empresas e famílias, sem dúvida nenhuma. Ju, uma pergunta para você. Por que quando a gente fala em planejamento sucessório, as pessoas pensam em algo distante, assim, tipo, acho que isso é para mim? Será que é para mim? Não estou morrendo? Por que as pessoas têm essa Carmen, eu tenho forma de pensar sobre o planejamento sucessório? Entendo, a sua pergunta é bem conveniente, porque, na verdade, a resposta para isso seria o seguinte, é cultural, é bem cultural. Nós temos isso, essa questão, porque faz parte, na verdade, da cultura do brasileiro. Poderia até dizer até um pouco mais amplo, é uma questão da América Latina e tudo mais, mas não vamos entrar também abrir tanto, mas é uma questão cultural brasileira, da própria formação da nossa sociedade brasileira, que a gente optou por esse tipo de estruturação de famílias e de forma de trabalhar. Como que nós nos estruturamos? Nós nos estruturamos muito voltado para o comércio.
não para a empresa. Você pode... Isso tem um motivo jurídico, inclusive. Seria um pouco teórico entrar nisso, então eu vou levar mais, assim, para o lado da sociedade mesmo. Se você lembrar lá para trás, eu acho que todo mundo, até mesmo os mais novos, eles não vão ter memória disso, mas tem os pais, os avós, que então devem ter ouvido falar. A gente sabe que nós temos a expressão comércio é muito forte para a gente. O que você tem? Eu tenho um comércio disso, um comércio daquilo e tudo mais. De forma que lá atrás, um profissional liberal, ele não tinha uma empresa, ele era um profissional liberal. Uma pessoa que tivesse, por exemplo, uma fazenda, ela não tinha uma empresa. Uma pessoa que tinha uma prestação de serviço, ela não tinha uma empresa, ela tinha um comércio. Certo. Quem tinha uma empresa? Quando você falava em empresa, você lembrava que vinha à sua cabeça? Vinha à sua cabeça quem tinha indústrias e grandes indústrias, ou então quem tinha, por exemplo, uma empresa de aviação, ou quem tinha uma empresa de ônibus, aquelas grandes empresas de ônibus. Era isso algo era empresa. Grande e robusto. Grande, robusto, Você tinha uma sorveteria, não, você só tinha um comércio. Exatamente, e com grandes entradas no país todo, com ramificações no país todo, e muitas vezes até internacionalmente. Isso era empresa para o brasileiro. Você bem citou, serve é um ótimo exemplo. Eu tenho uma sorveteria, eu tenho uma empresa? Não, eu tenho um comércio. Né? Isso faz parte da formação do nosso direito. Não vou entrar aqui em teoria italiana, teoria francesa, que é o que explica tudo. Mas a Carmen vai querer saber depois. Ela já está até anotando ali. Aí depois nós falamos sobre isso, mas é muito teórico. Então, você, na verdade, não excluiu, você restringiu o que é empresa no país. Certo. Então, ao falar de holding, não faz sentido holding para essas pessoas, para esses comerciantes, para esses empresários. Não vou falar isso. Não faz sentido para esses investidores, empreendedores. Não faz sentido. Faz sentido só para quem é visto como esses empresários. Se você for um Silvio Santos. E começa pelo próprio termo em inglês, né? Que as pessoas não se sentem familiarizadas. Mas o que é isso? Porque eu lembro que a primeira vez que eu vi o termo holding foi porque eu era professora de inglês, né? E aí eu dava business English e no livro falava sobre holding, inclusive sobre a Starbucks e aquela coisa e tal. Exatamente. E era uma estrutura que simplesmente eu não conhecia. Depois que eu vi falar, é a holding daquele livro lá da década de 90 que eu dava aula. Então a gente vê assim que na cultura do americano isso já está muito mais lá na frente, né? É uma outra formação de sociedade, né? Inclusive as questões religiosas que envolvem essa cultura que a gente tem. Né? Exatamente. Então já é uma coisa bem mais divulgada nos Estados Unidos, na Europa, né? Muito mais. E aí, então, assim, respondendo a sua pergunta, é por isso. É porque se entende que holding é para empresário. E empresário era uma coisa restrita. Foi restrita no Brasil até pelo menos 2002, quando veio o Código Civil novo. Mas você sabe que no direito, aliás, eu acho que em tudo, você não é porque hoje você implantou o Código Civil, amanhã a consciência da pessoa mudou. Olha, é hoje, então amanhã tudo mudou. Você já nasce de novo e começa a pensar mudar assim. A cultura, né? Não, as coisas vão se adaptando aos poucos. Então, aos poucos, se percebeu, e também isso com um conjunto de fatores, a economia abriu, nós tínhamos uma economia fechada. Na década de 90, ela abriu. Então, as pessoas passaram a perceber, não, peraí, nós somos todos empresários. Não sou um simples comerciante de sorvete, né? Nada contra você ser comerciante. Não. Mas na verdade... É o entendimento que você está falando, né? É encarnar a posição de empreendedor, de empresário. Exatamente.
Tanto que a gente tinha um código comercial. Aliás, ainda Eu estudei temos. por ele. É mesmo? Estudei. Aliás, nós ainda temos, né? Porque a parte de direito marítimo continua lá. Ele não foi totalmente revogado, né? Uhum. Ele só foi revogado grande parte dele. Então, essa parte de empresa ficou lá. Ah, mas é porque o direito anglo-saxão. Não, mesmo o direito românico, germânico, e aí você vê a separação? Românico, germânico. Germânico. Por quê? Porque o direito alemão também tem essa linha empresarial muito forte. Uhum. Mas nós resolvemos seguir o direito napoleônico, né? O direito privado napoleônico, e o que aconteceu é que nós ficamos para trás, como a França ficou para trás também, né? Uhum. A gente é aquela coisa, segue quem não deve, acaba como não se deve. É isso. É uma crítica minha que E seguimos firme e forte nisso. Daí é a dificuldade, né? Até de você entender a civil law, a common law, para você Exatamente. entender, por exemplo, quando a gente fala nesse campo de planejamento, a questão das trusts e das offshores. É muito difícil para nós, da cultura brasileira, entendermos como isso funciona, porque é common law, não é civil law. Então, até para quem estuda na área jurídica, você fala, hein, como é? Né? Porque foi o único jeito que a gente aprendeu, né? E aí ainda tem, exatamente, e aí ainda tem um problema, porque assim, o que acontece? Primeiro, aí parece que agora as pessoas estão começando a entender, até por uma questão, normalmente a pessoa costuma aprender na dor, né, Carmen? Né, Sim. Patrícia? As pessoas costumam aprender na dor. Então, elas estão vendo que a tal da hold, opa, peraí, serve para mim também, serve para todos. Então tá, serve para todos. Não depende do tamanho do patrimônio. Se eu quero continuar entendendo a minha questão como um comércio, continua, não tem problema. Ninguém falou holding é para empresários. Não está escrito isso em lugar nenhum no mundo. E o que não está escrito não está no mundo. Opa, também não é assim. Porque, né, na common law não está escrito e está no mundo. Bom, tudo bem. A outra questão, você citou a figura da offshore. Aí a gente ainda tem uma outra questão, porque aqui foi usado muito para coisas fora de propósito. Envolvidos com corrupção. Né? A hora que fala offshore, já fala vai mandar dinheiro para fora do país, está roubando onde, vai lavar dinheiro onde, exatamente. Né? Os paraísos fiscais. Foi assim que a gente conheceu. Né? A gente conheceu esse nome negro. No lado negro. No lado negro. É isso aí. Então, aqui ainda tem essa questão, mas tudo pode ter o lado negro. Você pode pegar uma boa estrutura, você pode pegar os bons, os instrumentos jurídicos e usar para uma coisa ruim. Isso mesmo os nacionais, né? Qualquer coisa. Como a gente offshore vê sempre por aí, né? É um bom instrumento, mas ele foi usado, ele ficou famoso nas más estruturas, nas estruturas de corrupção. Então, de forma que ainda precisa tirar todo esse preconceito e falar, não, gente, é só uma estrutura jurídica e que pode te ajudar. Se X, Y, Z usaram de forma errada, esse é outro caso. É problema dele. Agora, ele pode te ajudar, depende do que você quer fazer. É um instrumento que te viabiliza uma forma de proteger sim seu patrimônio e te dar outras opções, só isso. Você vê, eu acho interessante a gente falar sobre esse tema de planejamento patrimonial e sucessório, porque nós brasileiros não temos essa cultura, não, né? Não e temos. Aí é muito bacana que você traga assim essa transformação, né, do Código Civil. Você fala, opa, amanhã a gente já pensa assim. E não é desse jeito que a coisa acontece, né? Só que hoje eu estava lembrando, até escrevi aqui para não esquecer, das startups. Né? Que é inovação. Então, enquanto antes eu tinha um comércio e alguém falava empresa, eu falava, não sou empresária.
Eu sou só comerciante, porque meu comércio é pequeno, porque o empresário é o fulano, que tem uma empresa lá em São Paulo, normalmente é em São Paulo, né? E aqui não, tem um comércio. E hoje a gente tem as startups, que aí você conhece a pessoa e fala, e qual que é a sua função da sua empresa? Eu sou o CEO. Aí você já pensa, nossa, CEO, é internacional a coisa. Você fala assim, e quantos funcionários vai ser? Não, sou só eu. Eu sou CEO, eu sou o CFO, eu sou o CEO de mim mesmo. Tudo. Eu sou o CEO de mim mesmo. Graças a Deus, isso é uma mudança, né? Que já está acontecendo na cultura. Mas a gente vê isso a partir dos mais jovens. Dos mais jovens. E os mais antigos, que estão hoje vivendo essa fase da transição de geração das empresas, ainda estão nessa questão de, eu sou só um comerciante, eu só tenho uma terrinha ali, né? Exatamente. E aí vem aquela pergunta que a Paty colocou antes, que já do tamanho da holding, as perguntas chegam para você, chegam para todo mundo que trabalha com isso, mas qual que é o tamanho do patrimônio que eu preciso ter para fazer uma holding? Porque holding é só para gente rica, milionária. E aí começam os dilemas, né? Como que você explica isso para uma pessoa? Não tem o tamanho. Você não mede um instrumento jurídico, um planejamento patrimonial e sucessório pelo tamanho do seu patrimônio. O que você precisa ter para fazer um bom planejamento patrimonial e sucessório é você ter o patrimônio. O tamanho dele é outra coisa. Você precisa ter duas coisas. Você precisa ter o patrimônio e você precisa ter para quem passar o patrimônio. É isso que tem que estar na mesa. É isso que precisa estar na mesa, né? Agora, o tamanho dele, não. O que você precisa saber é planejamento patrimonial e sucessório é um gênero. Aí vem as suas espécies. Eu tenho o holding, eu tenho a offshore, eu posso ter o testamento, eu posso... Os fundos. Né? Eu tenho N coisas. Eu falo que até a escolha do regime de bens, quando a gente vai casar, se você vai casar ou ter uma união estável e não registrada, que a maioria dos brasileiros tem uma união estável não registrada, e depois vai ver as consequências disso, quando bate no bolso, normalmente, que é quando quer separar. Até a escolha de um bom regime de bens com um pacto antinupcial bem feito é um planejamento. Exato. Aliás, isso que você falou, me vem até a cabeça isso que você falou, um exemplo absolutamente estapafúrdio, mas eu vou compartilha com a gente. Compartilhar, mas para você ver o quão absurda é a questão. Não, mas toda questão é sempre válida, tá? Partindo da premissa de que toda questão é sempre válida. Mas você perguntar, por exemplo, holding é só para quem tem um patrimônio muito grande e que tipo de tamanho de patrimônio eu tenho que ter para poder ter uma holding? É mais ou menos perguntar assim, falar assim, não, você tem que ter tanto de... Que tanto de patrimônio eu tenho que ter para poder casar no regime da comunhão parcial de bens? Então, se fosse assim, partindo dessa premissa, se fosse assim, se eu não tenho nada, então, vai para a comunhão universal. O maior regime, o regime mais utilizado, então, já que o Brasil é um país muito desigual economicamente, então nós deveríamos ter aqui o casamento na separação total de bens, já que é assim, né? Concorda? Então, que patrimônio tem que ter para poder casar, para definir o meu regime de casamento? É mais ou menos isso. Isso é interessante, porque eu lembrei agora, eu consegui dissuadir uma aluna, né? Na época, lá do Invest até. E dando aula de sucessões, família, e eu falava, gente, cuidado com o regime de bens, né? A gente tem aquela clássica ideia de que comunhão parcial é a partir do momento, tudo, né? Separação total, a ideia é que nada se comunica, mas não é verdade. Isso não é verdade, A gente tem que lembrar que na morte... Não, isso não é verdade. E a gente tem que lembrar que na morte e no divórcio é diferente. O regime não opera da mesma forma, então quando eu morro é diferente a transmissão e quando eu me divorcio é outra situação, por mais que o regime seja o mesmo.
E aí, duas meninas super jovens, assim, tipo, 19 anos, 20, sei lá. Não, professora, porque eu vou casar. E eu falei, que bom, você vai casar em qual regime? Ah, da comunhão total de bens. Eu fiz assim, ó. Total? Comunhão universal, né? Desculpa, eu errei o nome. Comunhão universal sim, de mas bens. a universal quase ninguém mais casa. Pois não. é. Aí Nossa. eu fiz essa cara, tipo... Eu falei, não, para a aula, para tudo. Vem cá, por quê? Quem te disse que esse... Ela falou, mas por que, professora, é ruim? Eu falei, é péssimo. E olha que eu não sou de dar palpite, né? Porque eu não conheço a vida delas. Mas, de fato, as meninas tinham 19 anos. Ah, mas, professora, a gente não tem nada. Nem eu, nem ele, a gente não tem nada, vai construir tudo junto. Por que que eu tenho que escolher outro regime? Então, olha como o pensamento mudou. É do tipo, se eu não tenho nada, eu também não vou compartilhar. Eu falei, pois é, mas o problema é que você pode compartilhar dívidas também, você sabia? Se o seu marido já vem com dívidas, já vem com problemas, ele está trazendo isso para dentro. Você pode ser atingida. Ai, é verdade. Eu falei, a gente não compartilha só o bem, só o que é bom. Então, aí se conseguir tirar isso da cabeça dela. Mas eu vejo que eram meninas muito jovens, normalmente muito religiosas, e que muito provavelmente os pais são casados dessa forma. E casaram muito cedo, né? É a cultura. É a cultura, Sabe né? o que é? Primeiro o amor, depois o patrimônio. Sabe o que é? É que assim, na verdade, voltando a essa questão, qual o tamanho do patrimônio? Quando o patrimônio é muito grande, não há realmente possibilidade de você deixar no nome de pessoas. Quando o patrimônio é pequeno, é menor, você às vezes tem a casa que você mora, o seu bem de família, carro, alguma coisa. Mais um motivo para você também não deixar no seu nome. Então, na realidade, a holding, eu estou falando aqui de holding, mas pode não ser uma holding. Às vezes pensando aqui na morte, mas não é na morte, na vida mesmo. Então, vamos pensar na vida, planejar a sua vida aqui. Mais um motivo para você não deixar no seu nome, porque você vai pagar menos tributos, é um fato, é um dos motivos. Porque você não vai gerar conflitos familiares, já que você não vai, sei lá, você tem 5 filhos e uma casa. Aí, não, eu quero ficar com o quarto, eu quero ficar com a sala. Como é que você vai dividir aquilo, entendeu? Você coloca dentro de uma holding e aquilo vira cotas, né? E você torna um bem que está lá absolutamente personalizado em descaracterizado, despersonalizado e acabou. Então, são N motivos, né? Eu vejo por esse lado. E assim, e porque você protege você, pessoa, indivíduo. Você tem que separar você do patrimônio. Sem fazer a confusão, né? Para não gerar essa confusão e você ficar livre. É isso que acontece na maioria das nossas empresas, porque 90% no Brasil são empresas familiares. Né? E então você vê claramente a confusão do patrimônio pessoa física com a jurídica. E muitas vezes essas empresas nem recebem no... Eu falei com alguém esses dias, eu falei, vem cá, mas você recebe seus pagamentos como? Ela tem um CNPJ, enfim, ela falou, não, eu recebo no meu banco pessoa física. Eu falei, pois é, você deve abrir uma conta na pessoa jurídica. Faz um banco digital, um banco lá, mas com o nome da sua empresa. Porque você, por mais que você tenha um CNPJ, você está tributando essas entradas no seu CPF. Então, é 27,5 nesse momento. Que já não é pouca coisa. E o tributário vai piorar. A pessoa falou assim, ficou meio assim. Eu falei, gente, mas... Então, são mudanças de consciência que a gente tem que ir colocando nas pessoas. Eu não sei o tipo de... normalmente a Juliana tem um perfil de mais gente do agro, igual você e o Guto, na empresa que vocês têm. E a dificuldade que você tem, conta um pouco, assim, dessa dificuldade que você tem em colocar na cabeça dos mais velhos, que precisam já fazer a transição do bastão e não querem por N razões. Não, em relação às pessoas, nem são pessoas mais velhas, mas a geração anterior à nossa,
há uma grande resistência porque eles nem pensam em transição do bastão, eles não pensam nisso. Porque isso é uma coisa nova, né? Muito A novo. população brasileira está vivendo nesse momento, né? Você vê o tema do Enem, foi sobre a questão do envelhecimento. Nem vi. Então, Só vi os atrasados do Enem de novo. é uma situação que nós, como nação, a gente está vivendo nesse momento. Nesse momento. Então, assim, essa coisa, né, da nossa latinidade, de não gostar, não se conectar muito com as burocracias, e tanto faz vamos morar juntos, depois a gente vê como fica, né? A gente é muito apaixonado, só pensa no amor, bota aquela o coração coisa na toda. frente da razão, né? É isso aí. É o que o americano não faz. Separa e não resolve a situação do casamento e entra num outro casamento sem resolver aquele anterior. E aí, quando a pessoa falece, cai no calvário, né? O calvário chamado inventário. Então, assim, para quem está assistindo a gente, para que serve o planejamento, gente? Para você não cair no calvário, no inventário. No inventário. Você vai economizar emoção e vai economizar dinheiro. Isso que é importante. Às né? vezes o inventário destrói o nosso patrimônio pela falta de E planejamento. a nossa família. Voltando ao início aqui da nossa conversa, que a gente falou que é cultural, né? O latino-americano, ele é diferente do europeu, por exemplo, que é mais frio, diferente do norte-americano, que é mais prático. Nós somos absolutamente passionais. Então, por exemplo, em nenhum lugar em outras culturas, assim, o inventário tem perdurado tanto quanto ele tem perdurado na América Latina. Em outros lugares ele já morreu. Por morreu, eu quero dizer, não é que ele deixou de existir, ele está lá. Ele está lá. Apenas não se faz uso dele. As pessoas nem usam mais. Mas por que tem pesquisas muito interessantes sobre isso. Por que aqui ele perdura tanto? Porque aqui o latino-americano, ele evita falar no inventário porque ele acha que se ele falar do inventário, ele vai morrer. Ele tem essa os questão. filhos falam em inventário e falam, você só quer meus bens, você não me ama mais. Nunca Exatamente. me amou. É igual escolher regime de casamento. Você está duvidando de mim? E aí, esse seria meu próximo exemplo. Ele acha, apesar da questão da separação total de bens ser mais recente, né? Também, você vê que até para pessoas mais novas, você fala assim, não, vamos casar na separação total de bens. A separação total de bens é fantástica. Por que ela é fantástica? Eu acho até que ela eu não gosto de misturar amor com direito nem nada, mas ela é um ato de amor, porque, assim, a pessoa que casa na separação total de bens, ajuda o outro. Porque se alguém vem a ter um problema, o outro está resguardado. desimpedido para continuar, para dar continuidade. Então, aquilo fica mais tranquilo. Você passa pela situação ali de dificuldade momentânea, circunstancial, mais tranquilo. Mas o que acontece quando as pessoas vão casar? Contrair a doença do matrimônio. Brincadeira. Primeiro ela falou de amor, que ela disse que não ia falar de amor. Foi uma já falou de amor. A gente já te contaminou aqui com o nosso lado sistêmico. Foi brincadeira. O João tá só que ali. Eu quis fazer só uma brincadeira. Desculpa, gente. É porque a pessoa usa contrair matrimônio, porque fica tão estranho, né? Quando as pessoas vão se casar. Não se fala em... você quer casar na separação total, então você não me ama. É isso. Então, você não confia em mim. Você não confia em mim. Enquanto tá lá, as pessoas, os europeus, eu estou falando das pessoas ocidentais, não das extra-ocidentais. As pessoas ocidentais, elas, em qualquer outro lugar do mundo, elas já casam absurdamente. É mais alta a taxa do casamento da separação total de bens. Aqui você ainda está preso. Não, mas você não me ama. Isso. Vamos falar sobre o inventário para fazer um planejamento patrimonial e evitar o inventário, como você falou. Não, peraí, não vamos falar isso porque a gente vai atrair a morte. Porque o fulano estava falando foi falar sobre inventário. Morreu.
Morreu. É. Morreu. E aquela cultura ainda de falar assim, ai, os filhos estão falando isso, tá vendo? Não vem a hora Da gente do pai morrer. e a mãe morrer pra ficar com as nossas Calma, coisas. gente, vocês estão falando muito da morte, né? Ah, vai atrair a morte, isso aqui. Agora, da questão de ser passional na hora de casar. Você não confia em mim e tal. Mas também tem outras situações, como, por exemplo, doença. Quando você atende uma família, né? Isso já aconteceu comigo. De atender uma família que já tem, no caso, na família, uma pessoa que está doente, seja uma doença degenerativa, uma doença mental, ou neurodegenerativa, tipo Alzheimer, essas coisas, é muito difícil você tocar no assunto, porque a própria família tem medo de falar sobre isso. Às vezes sabe que está Evita, acontecendo, Exatamente. mas não quer colocar isso. Talvez, mas para que eu preciso fazer isso agora? Então, Como se fosse acelerar a partida da pessoa. e aí um dia eu conversei disso com uma amiga que é psicóloga e que hoje é advogada, você conhece, a Maria Rita, do curso, você também conhece, e eu conversei com ela, ela falou, é simples. Esse pai, que é o marido, ele já está vivendo o luto antecipado pela partida da esposa, para o Alzheimer, não da vida. Então, falar de abrir o patrimônio, de transmitir o patrimônio, e no caso eu tinha até falado, né, que foi a filha que me procurou, sobre diretivas antecipadas. Agora ela já não pode mais nem fazer seguro de vida, porque a doença já está instalada. E ela falou, ó, aqui em casa a gente sabe que isso está acontecendo, mas não se toca no assunto nem entre a gente. Então, essas são grandes pegadas de clientes que chegam, e a gente, como advogada, você tem que ter muito tato, na minha opinião, para se aproximar das pessoas. Porque você vai tocar em feridas quando você vai falar em sucessão. Você vai pegar uma rusga ali de uma briga de um pai com filho, de irmão com irmão, de problemas que foram jogados para parte do tapete. E aí... sabe, o meu filho que é médico, ele tá fazendo uma especialização em cuidados paliativos. Legal. Então, assim, ele tem falado muito e trazido para nós. Esse final de semana ele esteve aqui em Cuiabá fazendo esse curso. E ele tem falado muito sobre essa questão do entender que a morte é um processo da vida. E aí, ele até tá me devendo o livro, que ele já leu, falou que eu vou amar, especialmente porque se aplica muito à nossa área, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Todo mundo fala desse livro, eu quero... Ele falou que o livro é fantástico, que vale muito a pena ver. Mas é exatamente isso que você trouxe, né? Vira segredo de família, não se pode mais falar sobre isso, porque senão é como se você já quer deixar tudo arrumado, né? Tá querendo que a pessoa morra. Exatamente, né? É isso. Nós temos essa passionalidade, essas coisas. E tem uma questão também prática, que é o seguinte, muito rapidamente, você veja, todo mundo falando agora com essa reforma tributária, ela tem alguns pontos bons, a gente não pode negar, mas de certa forma ela vai ser... Se você não cuidar, algumas coisas vai ser até... Vai ser austera e vai causar modificações, sim, no nosso poder aquisitivo. Muito grandes, muito grandes. Agora, a questão sobre o patrimônio, que vai ser altíssimo a mordida do governo em cima do patrimônio, nos outros países é assim. E é de propósito. E por que é de propósito? Para que você coloque o seu patrimônio numa pessoa jurídica. E qual é essa pessoa jurídica que se escolhe? Onde não é essa pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, o tipo societário é limitado, SA e tal, né? Onde não é isso, mas enfim, é ela que cuida dessa pessoa jurídica. E aí, isso é proposital. No Japão, para você ter uma ideia, aqui no Brasil nem chegará a isso, mas no Japão é de 50%. Mas é de propósito. Então, também não é porque as pessoas são tão absolutamente... Elas, claro, são muito mais conscientes, mas além de ser conscientes, vai de encontro à questão do governo, que também já te leva a fazer. Né? Porque também tem uma questão aqui que ninguém pensa. A gente acha que o inventário, porque o governo ganha muito com o inventário, né? Porque o inventário, ele pega uma grande parte, o imposto é muito grande, tudo é muito grande, mas para o governo não é bom o inventário.
Ele pode ser bom ali, naquele momento que ele pega Você aquele paga o valor. imposto, né? Mas ele não é bom, de certa forma. Por que ele não é bom? Porque às vezes você fica lá com Aí é engraçado, tem uma questão aqui muito engraçada. Quando você tem um patrimônio pequeno, para o governo ele é bom. E aí é onde as pessoas mais suspeitam que ela não tem que fazer uma holding, por exemplo. Para o governo ela é bom, porque quando a pessoa tem um inventário, um patrimônio pequeno, ela vai lá, faz o inventário, resolve. Normalmente ela vende o bem que ela tem para poder fazer o inventário e fica sem nada. Uhum. É isso que acontece. E tudo mais. Quando ela tem um patrimônio grande, dá uma disputa danada e aquele inventário fica na justiça muito tempo. Muito tempo. E ao ficar na justiça parado muito tempo, por questões inúmeras, inclusive por conflito familiar, inclusive por credores que se habilitam, né? Porque quando o patrimônio é grande, normalmente a empresa é alavancada, normalmente é alavancada, que eu estou usando uma parte de economia, mas é isso. O que acontece? Aquele bem, aquela empresa, aquele patrimônio, ele não caminha como ele deve caminhar, ele não gera a riqueza que ele deveria gerar para o país. Ele deprecia, né? Ele nem deprecia, mas ele não produz o que ele poderia produzir. E ele não gera a riqueza que ele poderia produzir. Ele fica congelado, né? E aí, aquele imposto que ele acabou gerando para o país, ele é menos que proporcional à riqueza que ele poderia ter gerado. Então, ele também não é interessante. O inventário também não é interessante nem para o próprio governo. Compreende? Então, não é bom também. Por um lado, ele não é bom para a sociedade, ele não é bom para o governo, não é bom para nada, gente. Ou seja, minha gente, vamos planejar a vida. Então, o planejamento patrimonial e sucessório é algo que, assim, goste-se ou não, confie-se ou não, você vai ter que acabar fazendo. E a geração anterior à nossa, que de certa forma tem resistência a isso, porque não compreende ainda, vai ter que acabar compreendendo. Ou vai perder o patrimônio. Vai perder pelo menos boa parte do que veio construindo com as duras penas. Pode até não perder, mas ela vai... Não é só perder o patrimônio, é perder tudo, né? Sabe o turning point? A gente está no ponto da inflexão. A gente está exatamente no ponto da inflexão. A gente veio até aqui com aquela coisa das gerações passadas que falava assim, gente, não, eu fiz tudo. E realmente, os nossos pais fizeram tudo por nós. Mas eles passavam pela gente, porque assim como os pais deles fizeram para passar para eles, e agora eles fizeram para passar para a gente. Mas chegou aqui na gente, não é mais assim. Agora você não vai mais construir herança, você vai construir legado. Então você já vai ter que construir o negócio, porque a sociedade que nós vamos viver daqui para frente, já estamos vivendo, ela não é mais para você passar para a primeira geração, ela é para se perpetuar. Agora, o engraçado é que a geração que está atrás, se olhar no entorno, ela vai ver que já é assim no mundo. É isso aí. Paty, a gente precisa terminar. O João já está aqui, né? Já falando pra gente, é que a gente conversa pouco, né? O assunto rende muito. Mas, Ju, deixa aí alguma dica, as suas redes sociais, para as pessoas te seguirem, deixarem perguntas, enfim. Claro. E alguma dica que você acha valiosa, né? Que você tirou aí das suas lições de atendimento, de advocacia, sobre esse tema, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Eu entendo que mesmo que você não confie, mesmo que aqueles que confiam, aqueles que ainda não confiam, que têm suspeitas, eu entendo que é preciso sempre se informar. A gente precisa se informar. Isso, gostando ou não, isso está na pauta do dia. Perfeito. O mundo está mudando, o direito sempre chega atrasado. É função dele chegar atrasado, ele não pode regular uma situação que não ainda existe. Não aconteceu. E o que a gente precisa entender é o seguinte: se se está falando tanto sobre isso, é porque essa situação está colocada. Se está colocada,
você precisa pelo menos tentar entender o que está acontecendo, para não ficar para trás. E procura se informar. E sua rede social para eles se informarem? E aí vai ser um prazer, se alguém quiser entender alguma coisa. Eu sou contra o monopólio do conhecimento, não tenho, estou longe disso, mas sei alguma coisa. Se quiser perguntar, as minhas redes sociais são @Girardelli Vilela ADV, Girardelli com 2 L's e juliana@gva.net.br. Muito bem, Ju. Isso Foi aí. um prazer estar com você aqui. O prazer é meu. Papo Estou à muito disposição para bacana, voltar cheio sempre. de informações. Tem que Cheio voltar de mais vezes, né? Porque conteúdo valioso. cada vez que a gente fala, vão brotando Não mais é? caminhos aí. Se Bacana. deixasse, a gente ficava aqui o tempo inteiro, né? É verdade. Muito obrigada, Carmen. Muito obrigada, Nós que Patrícia, pelo agradecemos. convite. Nós que agradecemos. Será sempre um prazer, todas as vezes que me chamarem, se quiserem me chamar mais vezes. Vamos querer sim. Juliana sendo Juliana, para quem não a conhece. Obrigada, pessoal. Obrigada, nossos pessoal. ouvintes. Até o próximo episódio.